Continuando a nossa aula, nós falaremos agora a respeito da próstata. A famosa próstata é responsável por produzir 50% do líquido seminal, do líquido que sai durante a ejaculação, junto com o líquido da vesícula seminal rica em frutósios e espermatozoides. Ela se assemelha a uma noz. Superiormente, ela se relaciona com a base da bexiga. Inferiormente, ela repousa sobre a face superior do diafragma urogenital. Anteriormente, ela vai se relacionar com a sínfise púbica, separada desta pela gordura extraperitoneal no espaço retropúbico, e posteriormente ela está intimamente relacionada com a superfície anterior do reto e separada deste pelo septo retroprostático. Classicamente, a próstata apresenta dois lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo, e suas glândulas são classificadas de acordo com a sua disposição. Aquelas que estão ao redor da uretra, nós chamamos de glândulas mucosas. Aquelas que estão abaixo, um pouco mais centralizadas, chamamos de submucosas. E a maioria das glândulas, que inclusive estão na periferia da glândula, nós chamamos de principal. Lembrar que no interior da próstata a gente tem a uretra prostática. Então aqui um corte da próstata, onde a gente identifica aqui as glândulas mucosas, um pouquinho mais as glândulas submucosas e aqui as glândulas principais. Percebemos a luz da uretra prostática e aqui a passagem dos dois ductos ejaculadores. Os ductos ejaculadores é a continuação da ampola do ducto deferente após receber o ducto da vesícula seminal e perder a grande quantidade de músculo liso que tem na sua parede. Hoje em dia, nós consideramos uma classificação anatomoclínica ao invés dessa classificação de glândulas mucosas, submucosas e principais. As glândulas que estão ao redor da uretra, aqui representada, e aqui nesse corte, nós vamos chamar de glândulas periuretrais. As glândulas periuretrais, elas tendem a se hipertrofiar com o passar dos anos. E indivíduos com mais de 50 anos frequentemente têm a sua uretra ligeiramente ou muito comprimida por essas glândulas, levando a uma patologia chamada hiperplasia nodular benigna da próstata. A maior quantidade de glândulas que está na periferia da glândula, que representada, que corresponderia na classificação principal às glândulas principais, nós vamos chamar de zona periférica. E aqui está representada. Na zona periférica ocorre 90% dos cânceres de próstata. Como a parede posterior da próstata se relaciona com a parede anterior do reto, que estaria aqui representado, daí a importância da realização do toque retal. A identificação de um nódulo, de um endurecimento, pode levar-nos a suspeitar do câncer de próstata. Além dessas duas zonas que estão relacionadas com a hiperplasia nodular benigna da próstata e com o câncer de próstata, nós temos duas outras zonas que não têm relações significativas com patologia. Essa zona anterior, que vai se relacionar com a sínfise púbica, tá certo? Não tem relação com doença nenhuma. E as glândulas que estariam ao redor do ducto ejaculador,
Tá? Nós vamos chamar de zona central, que corresponderia mais ou menos às glândulas submucosas, também não se relacionam a patologia nenhuma. Aqui, uma nova representação da classificação anatomoclínica da próstata. Aqui nós temos a próstata, recordando aqui o ápice que estaria repousando no diafragma urogenital. Aqui a gente tem a base, que se relacionaria com a base da bexiga, onde se inicia a uretra. Aqui temos o ducto ejaculador e desembocando na uretra prostática. Como foi dito, se desemboca no colículo seminal. Então, as glândulas que estão aqui, nessa região, que estão ao redor da uretra, corresponderiam ao quê? Corresponderiam à zona periuretral ou zona de transição, aonde ocorrem as hiperplasias nodulares benignas da próstata. Essa região que está aqui, que é a região que nós conseguimos acessar através do toque retal, é a zona periférica. Zona periférica essa que é onde ocorre 90% dos cânceres de próstata. Ducto ejaculador, as glândulas que estão ao redor do ducto ejaculador são a zona central e aqui a zona anterior, que é a zona que está relacionada com a sínfise pública. Zona anterior que praticamente não tem glândula nenhum e zona central. Essas duas zonas não têm doenças significativas. Temos aqui uma visão endoscópica da próstata, onde a gente pode identificar o lobo direito da próstata, o lobo esquerdo da próstata. Aqui seria o orifício uretral interno ou colo vesical. Se nós adentrarmos por esse orifício, estaremos dentro da bexiga. Um corte da próstata para nós demonstrarmos os ductos ejaculadores, tá? Ductos ejaculadores, como já foi dito, é a continuação, tá certo, da ampola do ducto deferente após receber o ducto da vesícula seminal, e esse ducto ele não tem músculo liso. O seu epitélio é o mesmo epitélio do ducto deferente, que é um epitélio pseudo-estratificado com estereocílios. Tá? Essas glândulas que estariam aqui ao redor, estariam essa aqui e essas aqui, seriam o que a gente chama de zona central. Aqui temos um corte histológico da próstata, certo? A próstata tem um epitélio, que é um epitélio hormônio dependente, ou seja, indivíduos jovens que têm uma testosterona mais alta, o epitélio tem que ser um epitélio um pouquinho mais alto, tá certo? Um cúbico alto chegando até prismático. Nos indivíduos mais idosos ou com menos testosterona, ele tende a ser um cúbito baixo, em algumas situações até ligeiramente pavimentoso. Tá? O que caracteriza histologicamente a próstata, seu estroma fibromuscular. A próstata tem um estroma fibromuscular que se distribui ao redor das glândulas, tá certo? E isto vai ser inclusive importante, porque vocês vão ver que medicações que relaxam esse músculo liso que tem no estroma prostático vão auxiliar no tratamento da hiperplasia nodular benigna da próstata, facilitando a micção. E, eventualmente, a gente pode encontrar na luz das glândulas glicoproteínas calcificadas, que a gente não sabe qual a finalidade disso, porque existe, como representado aqui, e recebe o nome de córpora amilácea. Continuando agora, para que a gente possa falar um pouquinho da irrigação prostática, eu acho que valeria a pena a gente fazer uma recordação da irrigação da cavidade pélvica. Nós temos a aorta abdominal,
A aorta abdominal, quando chega na altura de L4, ela vai se dividir em artérias ilíacas comum direito e esquerdo, e as artérias ilíacas comuns na altura de L5, ela se divide em artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna. Então, a artéria ilíaca externa ela vai em direção ao membro inferior e vai ser responsável por sua irrigação. A hora que a artéria ilíaca externa passa o ligamento inguinal, ela passa a se chamar artéria femoral. A artéria ilíaca interna ela vai ter o que a gente chama de divisão anterior e divisão posterior. A divisão posterior ela vai ser responsável por emitir ramos parietais que vão irrigar a face posterior da pelve. E a divisão anterior, além de ramos parietais, como a artéria obturatória, como a artéria glútea inferior, ela acaba emitindo ramos viscerais. Dentro desses ramos viscerais, um ramo importante é a artéria vesical inferior. A artéria vesical inferior, no homem, frequentemente ela não sai diretamente da artéria ilíaca interna. Ela é um ramo da artéria retal média, tá certo? E ela vai ser responsável, a artéria vesical inferior, por dar as artérias prostáticas. Então tá aqui, ó. Aqui está a artéria vesical inferior. Lembrar que a vesical inferior é ramo da artéria retal média, tá certo? Que é ramo da artéria ilíaca interna. A artéria vesical inferior vai dar dois ramos. Ela vai dar um ramo que a gente vai chamar de ramos uretrais, que penetram na próstata mais ou menos no ângulo próstato-vesical e vai ser responsável por irrigar esta região central da próstata. Ou seja, vai irrigar as glândulas que estão ao redor da uretra, ou seja, vai irrigar a zona de transição ou zona periuretral. Zonas essas que são responsáveis por quem? Pela hiperplasia nodular benigna da próstata, tá certo? Então, esse grupo de artérias uretrais é que irrigam a hiperplasia nodular benigna da próstata. Hoje em dia existe um tratamento para hiperplasia nodular benigna da próstata que seria a embolização. Você embolizaria, você entraria por um catéter, chegaria na artéria vesical inferior, chegaria na artéria prostática, você viria aqui e você bloquearia a passagem de sangue. E esse bloqueio da passagem de sangue levaria ao que é uma necrose dessas artérias. Tá? E existe ainda da artéria prostática, exime o que a gente chama de ramos capsulares, que são esses ramos que saem, tá certo? E vão ser responsáveis por irrigar o quê? Por irrigar a região periférica da próstata. Então, as artérias capsulares, que são ramos das artérias prostáticas, elas irrigam a zona periférica da próstata e, por conseguinte, elas são responsáveis por irrigar as neoplasias malignas da próstata. Pênis. Então, o pênis é formado anatomicamente por 3 corpos de tecidos eréteos, 2 corpos cavernosos, tá certo? E um corpo esponjoso. Esse corpo esponjoso se dilata para formar a glande e no interior dele nós encontramos a uretra, tá certo? O pênis nós temos 2 porções, a gente tem uma porção que é uma porção externa que a gente consegue identificar, tá certo? E tem uma porção interna que a gente não consegue visibilizar, tá certo? Então, a raiz do pênis ela vai ser formada por uma porção central dilatada, o bulbo do corpo esponjoso do pênis e 2 porções laterais,
que estão fixadas no ramo isquiopúbico, tá certo? Essas porções elas vão ser cobertas, como nós veremos depois, pelos músculos isquio-cavernoso e bulbo esponjoso. Num corte transversal do pênis, a gente consegue enxergar os corpos cavernosos, o corpo esponjoso e no interior do corpo esponjoso a uretra. Então, nós temos abaixo da pele, nós temos a tela celular subcutânea, que também é chamada de face superficial do pênis. Inferiormente a essa, aqui representado em branco, encontramos a fáscia profunda do pênis, também chamada fáscia de Buch, que é forte, membranácea e envolve os dois corpos cavernosos e o corpo esponjoso do pênis. Tá? Então, pele, tecido celular subcutâneo ou fáscia superficial do pênis, fáscia profunda do pênis, corpos cavernosos, corpo esponjoso e no interior do corpo esponjoso nós identificamos a uretra. Pênis, aqui notamos, corpo cavernoso, recoberto aqui pela fáscia profunda do pênis, corpo esponjoso. Essa pele que recobre a glande nós chamamos de prepúcio, tá certo? E essa prega de pele que tem aqui, que é um resquício embrionário, nós chamamos de freio balanoprepucial. Lembrar que a glande nada mais é que uma dilatação do corpo esponjoso. O pênis tem dois ligamentos. Um ligamento que o envolve, que nem fosse uma tipóia, e ele está posicionado no tecido celular subcutâneo, portanto é difícil de identificar em peles, que a gente chama de ligamento fundiforme do pênis. E temos um outro ligamento que prende, que fixa a face dorsal do pênis no pubis, que a gente chama de ligamento suspensor do pênis. Esse ligamento suspensor do pênis é o responsável de fazer que o pênis, quando ereto, aponte para cima. Existe uma cirurgia que só é aceita pelo Conselho Federal de Medicina, que seja feita em método experimental, tá certo? Para que, seccionando esse ligamento, consigamos expandir, mostrar mais uma parte do corpo cavernoso, ganhando alguns centímetros na exposição do pênis e aumentando o tamanho. Essa cirurgia ela não é permitida de ser feita senão em ambiente de hospital-escola, tá certo? Para pesquisa, pois existem sequelas importantes deste procedimento. Então, como foi dito anteriormente, tanto no homem como na mulher, recobrindo o corpo cavernoso, ou seja, o ramo, né, do corpo cavernoso que se fixa no ramo isquiopúbico, tanto no homem como na mulher, nós temos um músculo isquio cavernoso. Recobrindo o corpo esponjoso, nós temos um músculo bulbo esponjoso, tá? E superficialmente recobrindo o músculo transverso profundo do períneo, a gente tem um músculo transverso superficial do períneo. Esses músculos estão posicionados no espaço perineal superficial. A única diferença entre o homem e a mulher é que o músculo bulbo esponjoso no homem é unido um com o outro e na mulher ele é fendido para que possa
passar o vestíbulo da vagina. Tá? Quando nós falamos da irrigação da cavidade pélvica, uma das artérias que sai da divisão anterior da artéria ilíaca interna é a artéria pudenda interna. A artéria pudenda interna ela dá 3 ramos importantes. Dá o ramo retal inferior, que vai ser responsável por irrigar a borda anal, dá ramos perineais, que irrigam a região do períneo, e vai dar a artéria pudenda interna. A artéria pudenda interna, quando chega próximo da base do pênis, próximo do corpo esponjoso, tá certo? Do bulbo do corpo esponjoso, ela emite uma artéria que chama artéria bulbo-uretral. Essa artéria bulbo-uretral ela vai ser responsável por irrigar o corpo esponjoso do pênis. Ela se continua, emite a artéria cavernosa, que vai ser responsável por entrar dentro do corpo cavernoso e vai ser a principal artéria que vai levar ao mecanismo de ereção, e emite também, como ramo terminal, a artéria dorsal do pênis, que fica abaixo da fáscia profunda do pênis e corre entre os 2 corpos cavernosos, terminando muito próximo da glande. Isso é um corte de um pênis em que a gente pode notar os 2 corpos cavernosos e o corpo esponjoso. No interior do corpo esponjoso podemos notar a uretra. A uretra, frequentemente, nós temos um epitélio, que é um epitélio cilíndrico estratificado, tá certo? O corpo cavernoso, na parte exposta do pênis, eles podem ter comunicações, enquanto que na parte que se dirige aos ramos isquiopúbicos, eles se separaram e ambos se fixam no ramo isquiopúbico, um do lado direito, outro do lado esquerdo. E no meio do corpo cavernoso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as artérias cavernosas. Tanto o corpo esponjoso como o corpo cavernoso, ele apresenta espaços venosos, que vão ser preenchidos por sangue no mecanismo da ereção. E esses espaços venosos, eles estão cheios de músculo liso ao redor. A grande diferença entre o corpo cavernoso e o corpo esponjoso é essa túnica que existe aqui, muito mais intensa ao redor dos corpos cavernosos, que nós chamamos de túnica albugínea do corpo cavernoso. Repare aqui que a túnica albugínea do corpo esponjoso ela é muito mais tênue, tá certo? De tal maneira que, durante a ereção, por essa túnica ser muito mais rígida, nós temos ereções do corpo cavernoso muito mais rígidas que a ereção do corpo esponjoso, tá certo? E isso é importante para que, se nós tivéssemos uma ereção muito rígida do corpo esponjoso, poderia ocorrer, a uretra poderia colabar. Então, aqui um corte do pênis com um maior aumento, tá certo? Onde a gente vê os espaços venosos, tá certo? Com uma quantidade muito grande de músculo liso ao redor. Esse músculo liso, que está aqui representado também, normalmente ele está contraído, impedindo a entrada de uma grande quantidade de sangue aí dentro. Quando ocorre a ereção, esse músculo liso se relaxa e esses espaços venosos, eles são preenchidos com uma quantidade muito maior de sangue. Então, temos um corte de um pênis em repouso, no centro a artéria cavernosa, o sangue vem pela artéria cavernosa e segue em frente
porque os espaços venosos estão colabados, porque o músculo liso que está ao redor dos espaços venosos, ele está contraído, impedindo que o sangue entre nesses espaços venosos. Esse pouco sangue que entra nos espaços venosos, ele vai drenar por veias que drenam por esta veia que fica embaixo da túnica albugínea, que são veias subalbugíneas. Quando o homem tem um processo de excitação, o que acontece? Eu tenho uma dilatação da artéria cavernosa e, mais importante que isso, eu tenho um relaxamento do músculo liso que está ao redor dos espaços venosos. Esse relaxamento faz com que esses espaços venosos encham de sangue e a hora que eles enchem de sangue, eles começam a comprimir as veias que estão ao redor. Vão enchendo cada vez mais de sangue e levam a uma compressão da veia subalbugínea. Então, o mecanismo de ereção, ele é um mecanismo que é baseado no aumento de aporte de sangue aos espaços venosos, mas também há uma diminuição da saída de sangue de dentro dos corpos cavernosos por uma compressão das veias subalbugíneas. E como que ocorre isso do ponto de vista molecular? O homem, quando ele é excitado, quando ele recebe um estímulo adequado, ele manda esses impulsos nervosos para a região do pênis e ele acaba liberando óxido nítrico. O óxido nítrico, ele acaba por estimular uma enzima que chama guanilciclase. A guanilciclase, ela é uma enzima que transforma o GMP em GMP cíclico. E o aumento de GMP cíclico sequestra o cálcio de dentro das fibras musculares que estão ao redor dos espaços venosos. Não tendo cálcio dentro da célula muscular, o que acontece? Eu tenho um relaxamento do músculo liso, esse relaxamento do músculo liso vai fazer com que os espaços venosos aumentem, tá certo? A quantidade de sangue, comprimam as veias subalbugíneas e o indivíduo obtenha a ereção. Quando acabou a brincadeira, a gente tem uma enzima, tá certo? Que é a 5-fosfodiesterase, que vai fazer o quê? Ela vai degradar o GMP cíclico. A hora que ela degrada o GMP cíclico, o que acontece? O cálcio volta para dentro da célula. A hora que o cálcio volta para dentro da célula, eu tenho uma contração muscular. Essa contração de músculo liso expulsa o sangue que está dentro dos espaços venosos e faz com que o sangue vá embora e o indivíduo perca a ereção, tá? Esses remédios que mantêm a ereção, como o Viagra, o Cialis, o que eles fazem? Eles inibem essa enzima. Eles inibindo a enzima, o que acontece? Eles inibindo a 5-fosfodiesterase, eu não tenho a metabolização do GMP cíclico e eu mantendo o GMP cíclico alto, eu mantenho o cálcio dentro da célula e com isso eu posso prolongar a ereção. Veja, esses remédios, eles não induzem a ereção, eles simplesmente prolongam a ereção, porque eles acabam inibindo a enzima que participa do processo de detumescência peniana.